Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo da Faculdade Qualitas. Hoje eu tenho a honra de receber nossa mentora, nossa professora do curso de Patologia Clínica aqui da Qualitas, da nossa pós-graduação, professora Nádia Regina, ela que tem um currículo completo e que, com certeza, pela sua experiência, se completa a cada dia também. Vai ser uma honra hoje bater papo com a professora Nádia. Professora Nádia, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu fico feliz de estar conversando com o Roberto e conversando com os alunos da Qualitas, os colegas, né, que estão na Qualitas, né. Obrigada pelo convite para conversar. Esse aceite foi uma honra para a gente aqui, dizendo para todos os alunos, para aqueles que querem ser alunos, ou até mesmo para os nossos profissionais e ex-alunos, que a Quali está sempre buscando a formação, uma pós-formação, sempre para ser referência. O nosso chamado é seja referência, né? Então, é gratificante ter a professora Nádia hoje aqui. Vamos abordar um pouco da história da professora, vamos fazer um bate-papo aqui, tá? Até tentar buscar da professora algumas informações de como seguir nesse caminho da patologia clínica, né? Ser uma médica veterinária com uma tamanha especialização da patologia clínica, que é uma área que ela cresce muito, apesar da tecnologia que chega, mas o profissional que está envolvido, ele é muito singular nessa dinâmica, porque além dele entender do diagnóstico complementar, ele tem que entender o que está no contexto desse diagnóstico, né? Do que chegou para ele ali como suspeita, e se realmente essa suspeita se confirma, e também, né, passar para o profissional que solicitou o exame, ou até mesmo que solicitou, que tem essa dúvida, se realmente essa dúvida vai ser esclarecida ou não. Às vezes eu já vi isso, né? As técnicas, as laboratoristas, até o profissional de patologia clínica, tentando resolver o caso clínico para o profissional. Mas isso a professora vai nos dar as histórias aí. Professora, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta, eu vou deixar a professora se apresentar, porque esse currículo aqui, se a gente for apresentar, vai ter que fazer 3, 4 episódios, né? Então, vou deixar a professora se apresentar, porque essa vivência, essa experiência de todos esses anos, a professora vai passar para nós agora. Por favor, professora. Bem, eu sou realmente bicho de laboratório. Como eu estava falando, eu não faço clínica, eu faço clínica. A clínica que eu faço, o conhecimento de clínica que eu procuro ter, é para auxiliar ao clínico, é para complementar o laboratório, porque também não existe laboratório sem clínica. Então, nós temos que entender um pouco da clínica para poder associar a esse laboratório. Então, desde o início da faculdade, eu sempre estive voltada para a clínica, para a patologia clínica, sempre dentro do laboratório. Bem, eu ganhei meu primeiro microscópio aos 9 anos de idade. Então, aos 9 anos de idade, eu ficava pegando casquinha de cebola para olhar no microscópio, tudo que aparecia na minha frente eu queria olhar no microscópio. E daí para cá, antes de fazer veterinária, eu tive uma pequena experiência na faculdade de História, onde eu atuei dentro de laboratório. Eu fiz antropologia biológica, ou eu ficava dentro de um laboratório, de um museu, justamente com peças, com ossadas indígenas, para poder tentar identificar, inclusive, doenças, né, que haviam na época, e a parte cultural. Em seguida, eu acabei fazendo veterinária. É preciso que se explique que eu sempre quis fazer as duas. Não foi fazer uma e depois resolver fazer veterinária. Eu sempre quis fazer as duas, para desespero do meu pai, né? Quando eu falava que queriam fazer duas. Então, aí eu comecei a fazer veterinária. Dentro da veterinária, na segunda semana de aula, o professor Silênio, de neuroanatomia, ofereceu estágio no zoológico, e eu imediatamente fui. Ele ofereceu na sexta-feira, no sábado eu estava lá no zoológico estagiando. Então, desde o início da faculdade eu faço estágio, e dentro do zoológico eu ficava, logicamente, dentro do laboratório.
Começamos fazendo exame de fezes, exame de urina e, mais tarde, os exames de sangue. E, dentro da faculdade, eu cheguei a fazer estágio em algumas clínicas, excelentes clínicos, professor André, do Jardim Zoológico do Rio, que ele tinha sua clínica, professor Milton Freitas, da Sociedade Protetora dos Animais, mas sempre muito voltando para laboratório, o meu estágio. Aí, em seguida, as monitorias, monitoria de parasito, monitoria de laboratório clínico, de toxicologia, sempre em laboratório. Até que eu me formei, né? Fui para Santa Maria fazer o mestrado, foi uma experiência maravilhosa. A Santa Maria complementou a minha formação, a formação minha de hematologia, que vinha lá do professor Marcílio da UF, foi complementada por uma excelente bioquímica clínica do professor Ernesto Riegel e da patologia clínica do professor Luiz Fan. Então, eu agradeço muito a Deus por ter caído em Santa Maria para fazer esse mestrado. Foi muito bom, foi um mestrado onde eu vi professores extremamente atenciosos, muito bons professores, professor Severo também, excelentes professores. Aí fui trabalhar no Rio, passando rapidamente por a Unifenas. Eu acho extremamente importante que um professor de universidade federal passe por uma universidade particular. Eu acho que, às vezes, sem fazer uma crítica muito aberta, né, muitos professores de federal precisavam ter passado por uma faculdade particular, porque é uma outra formação, é uma outra exigência, o professor ele precisa realmente dar uma dedicação muito intensa, e eu achei ótimo ter passado pela Unifenas. E depois fui para a Fluminense, onde fiquei lá durante... Opa, caiu aqui. Fiquei durante 35 anos, né, dando aula, orientando na graduação, mestrado, doutorado, fazendo pesquisa. Fui diretora, fui coordenadora da pós, e aí resolvi aposentar e começar a trabalhar. Porque eles dizem assim, professora, a senhora só dá aula ou trabalha também? Né? Então, respondendo a essa pergunta, aposentei e resolvi trabalhar. Entrei de sócia num laboratório particular e estou aqui com meu amigo microscópio o tempo todo do meu lado, fazendo as coisas mais prazerosas, que são a avaliação, os laudos laboratoriais. Então, exatamente agora estamos trabalhando, mas estamos descansando, porque dizem que a gente, quando faz uma coisa que gosta, a gente não trabalha nunca, né? Então, eu estou agora descansando. Ô, professora, dá para sentir até nas palavras, né, toda essa lembrança da retrospectiva e como a gente vê que o caminho, né, que a professora traçou realmente chega no dia de hoje bem estruturado, né, por passar por estágios, até o primeiro estágio lá na Faculdade de História, né, foi para a parte de laboratório, né? Fantástico, fantástico mesmo, professor. Olha, e eu até lembrei agora também, a gente conversando, eu lembrei agora o nome do meu professor, que foi o meu orientador de trabalho de conclusão de curso lá em Pelotas, que foi de patologia clínica, foi o professor Guarente, né? Foi o professor Guarente, que era o patologista, que era o professor de laboratório nosso na época lá. Boas lembranças mesmo, professora. Professora, fantástico, eu imagino essas aulas de pós-graduação, até mesmo as aulas de graduação da professora, com essa experiência toda. Tá de parabéns, viu, professora? Esse uma situação que a gente vai levar para a vida toda e não vai conseguir medir a felicidade. Professora, parabéns mesmo, parabéns. E agora, professora, trabalhando ou fazendo o que gosta, como sempre fez, né? Na estrutura privada, né? Vamos chamar assim, no próprio laboratório e também como professora de pós-graduação de uma estrutura privada. O que a professora entende? Qual que é a sensação? Qual que é a dinâmica disso tudo para a professora? É interessante que, na instituição privada, a gente tende a ser menos comodista. Eu acho que, às vezes, no serviço público, quando a pessoa quer, não foi o meu caso, não é o caso de muitos colegas meus, mas se a pessoa quiser ser comodista, ela consegue. Na instituição privada,
a gente está sendo sempre estimulado, precisa mudar, precisa o mercado de trabalho precisa atrair, por exemplo, atrair um aluno. Então, a gente precisa saber vender um peixe bem vendido. Eu acho que a gente vende um peixe melhor com esse estímulo de ter que ter uma reciprocidade. Eu acho isso extremamente importante. Por isso que eu falei que o professor da federal e da pública deveria começar numa faculdade privada, porque na faculdade privada a gente aprende a vender um peixe muito melhor. E é isso que eu estou fazendo agora. Agora ensinar, porque ensinar é vender um peixe, né? Tentar ensinar, tentar passar o meu conhecimento e, ao mesmo tempo, trocar conhecimento, porque cada pessoa traz a sua vivência. Então, durante uma aula da pós-graduação, a gente não fala sozinho. Então, aquele aluno traz uma experiência, ele traz um exemplo. Então, com certeza, a gente sai da aula, como professor, a gente sai com mais bagagem do que como entrou na aula. Porque, com certeza, aquele aluno vai trazer uma troca qualquer que a gente vai trazer mais. Então, eu noto isso, que, principalmente as aulas da Qualitas, a gente vai num determinado local, a gente aprende alguma coisa em relação a uma característica de uma doença, como, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a Ehrlichia. A Ehrlichia, a gente vê que ela tem uma evolução clínica no Rio de Janeiro, uma outra evolução clínica na região norte, no Acre, em Manaus, na região sul é diferente. Então, a gente tem uma visão muito maior, até de epidemiologia, do que só nos livros. Então, se a gente quiser, a bagagem vai aumentando cada vez mais. Com certeza, um professor da Qualitas, ele lucra até mais em conhecimento do que o aluno, porque ele aprende muito. Dando aula, ele aprende muito. Nessa diversidade regional, né? Que a Qualitas ela tem muitos polos e polos nesse Brasil, né? Que a gente frequenta desde o norte até o sul do Brasil, é uma situação bem interessante. A professora colocou bem, tem uma diversidade do agente, né? Dentro da epidemiologia, em função até do comportamento clínico, bem diferente mesmo. Isso é bacana para o professor. E, professor, eu tenho uma pergunta, até porque a professora já tem um tempo dentro da estrutura pública e também da privada, acompanhando alunos. O sentimento da professora sobre o aluno atual, e vamos pegar de 10 anos atrás, por exemplo. Que sentimento a senhora tem dele na dedicação, ou até mesmo no que ele vem de bagagem, tanto aquele da graduação, que vai chegar na pós-graduação, como aquele que já está na pós-graduação? Que sentimento a professora tem do atual para aquele mais de 10 anos atrás, por exemplo? Bem, mudou, claro que mudou, algumas coisas para melhor, algumas coisas para pior. O aluno que se formou na minha época, ou um pouco depois, eu comecei a dar aula pouco tempo depois que eu me formei, então aquele aluno, ele era mais silencioso, ele era mais organizado em sala de aula, ele ouvia mais. Mas, em compensação, muitas vezes ele participava menos. Hoje, apesar do aluno, de você encontrar em alguns locais alunos um pouco sem limite e talvez resultado da evolução ou da involução da formação dos alunos, né? A gente, apesar de encontrar alguns alunos assim meio sem limite, a gente encontra alunos mais questionadores, que puxam mais pela gente. Então, a gente vê assim, você chega numa determinada região, a gente vê uma turma interessada, mas questiona de maneira positiva. Entende? Ah, mas eu vi isso. Não, professora, mas eu vi isso assim, assim. Isso aí acontece, isso aí não acontece. Coisa que antigamente, às vezes, o aluno, por medo, não questionava. E Entendi. hoje o aluno questiona, ele questiona com mais coragem. Então, é aquela coisa, talvez isso possa intimidar um professor que esteja começando. Mas aquele professor que já tem, como diria na roça, tempo de janela, né? Aquele professor que já tem mais tempo, ele não tem medo. Eu, por exemplo, eu digo para os alunos, eu não tenho medo de dizer que eu não sei quando eu não sei. Se me perguntarem alguma coisa, eu sei, eu vou dizer, eu sei.
Mas se eu não souber, eu falo, ó, eu não sei isso não, vamos dar uma olhada no livro? Aí, na hora do intervalo, a gente vai lá e dá uma olhada e traz, tem que trazer a resposta. E isso até é muito importante, porque o aluno vai passar a acreditar, porque quando você responde, ele vai dizer, ele respondeu porque ele sabia, ele não tentou enrolar. Então, é muito importante não tentar enrolar o aluno. E na pós-graduação, como o aluno é colega, ele já é formado, a gente fica muito mais à vontade para chegar, para conversar. E eu gosto muito de, mesmo sendo aula online, eu gosto muito que a aula seja debatida, eu gosto muito que me interrompa, tanto que logo no início eu digo, me interrompa, perguntem, se não concordar, se já tiver lido outra coisa em outro lugar, para e me pergunte. Então, mudou o aluno? Mudou. Mas o mundo, como diria Khalil Gibran, né? O mundo caminha para frente. Então, Isso, se mudou o aluno, tem que mudar o professor para acompanhar. claro. E Entende? o professor, aí a professora colocou um assunto interessante. Óbvio que a professora tem muitos amigos professores lá da época da Federal, da época atual, Qualitas, outros que vão conhecendo pelo Brasil. Esse professor também na sua quantidade mudou ou ele continua conservador demais? Olha, eu acho que não. Eu acho que os professores atualmente, pelo menos aqueles com quem eu convivo, eles têm procurado se atualizar. Na verdade, agora eu convivo muito mais com os professores da Qualitas, né? E os professores da Qualitas, eles tentam acompanhar. A gente vê que, é, na verdade, a gente vê os professores mais antigos e, por sinal, que acompanham até melhor. Eu vejo que eles acompanham bem. Então, não existe idade na Qualitas, porque, na verdade, a gente vê professores com muita idade, mas que é jovem. Aquele professor que é dinâmico em sala, que procura acompanhar as tendências. Então, a gente vê que, independente da idade, são professores muito jovens. Então, um jovem como o professor Pipe, um jovem como o professor Heiser. Então, são professores muito jovens. Eu espero ser jovem também. Uma jovem como a professora Nádia também. E É, é bacana, viu, professora? É um perfil que a Qualitas tem, né? Aqueles professores que têm aquele currículo robusto, mas que esses professores, eles estão tão à vontade hoje com como a gente diz aí no Rio Grande, com essa gurizada que chega para a pós-graduação, fica à vontade, como a professora disse, se não souber, né, eu tenho um currículo robusto, mas se eu não souber, eu vou atrás, né, como a professora mesmo colocou, isso é importante. E a Qualitas, com esse perfil, ela deixa bem à vontade esses alunos. A gente vê isso quando acompanha alguns alunos ali no pátio, em São Paulo, por exemplo, no nosso núcleo São Paulo, eu tento acompanhar os alunos, tentando entender o que eles estão sentindo sobre as aulas, sobre o momento que ele vive, e eu vejo exatamente isso. Às vezes eu encontro o professor Ney Pipe lá embaixo, converso com ele, e ele fala, nossa, essa dinâmica aqui é muito legal para mim, para que eu possa entender todos eles e poder trazer a bagagem que eu tenho e me atualizar com eles também, né? sim, sim. Isso é o que eu vejo mais interessante. E a Qualitas tem esse perfil, né? Eu gosto muito dessa dinâmica, quando a gente encontra até o depoimento da professora Nádia nisso aí. Bacana, professora. Professora, teve algum caso em sala de aula da pós-graduação que chamou muita atenção a professora ou não? Ou sempre toda aula é uma novidade assim que acontece? Não, sempre tem. Eu noto assim, tem turmas, tem regiões que são um pouco mais caladas. Uma coisa que eu percebi nos últimos anos. Eu tenho 21 anos de Qualitas, né? São 21 anos aqui, desde o início. Então, eu noto assim, os alunos, Curitiba era muito silenciosa, hoje em dia Curitiba é falante, os alunos de Curitiba, os alunos de São Paulo, os alunos do Nordeste maravilhosos, são assim, interessados, vão buscar as coisas, discutem, comentam, os alunos do Sul também. Então, eu noto que a gente procura, logicamente, entrar em sala de aula, primeira coisa que a gente faz tentar conhecer os alunos, saber o nome, saber onde se formou, em que cidade vive. Então,
para poder tentar trazer o aluno. Então, positivamente, normalmente a resposta é bastante uniforme. A gente vê gente interessada no Brasil inteiro mesmo. É, marcante, eu vejo que normalmente é sempre interessante, porque sempre tem alguma coisa boa. Algumas coisas interessantes que aconteceram, nós já tivemos aluno que desmaiou de fome, né, numa aula prática no zoológico, e eu não parava de falar, e a coitada da menina estava com fome. Mas aí os outros estavam interessados e eu continuei falando, aí eu tive que parar, porque a menina estava quase desmaiando. Foi uma coisa que me marcou. Eu falei, calma, pelo amor de Deus, eu estou exagerando na conversa e na aula e não estou parando para o pessoal tomar uma água. Aí eu tive que dar uma parada. Foi alguma coisa meio marcante para mim. Mas visitar os zoológicos, a gente, por exemplo, dando aula no zoológico de Americana, e entrarem aves em sala de aula, perus, pavão entrou em sala de aula e tudo mais. Então, nunca existe uma rotina. A gente vê que para cada local sempre tem alguma coisa diferente, interessante acontecendo. Isso a gente acompanha também, e esse depoimento da professora é bem interessante, né? Ao longo do tempo, toda a pós-graduação, como a professora disse, a Qualitas tem 21 anos de pós-graduação. Eu costumo dizer, né, que lá no início da pós-graduação Qualitas, a visão que tanto o professor Feu, o professor Francis tiveram, ela contribuiu positivamente para a medicina veterinária, porque até então a gente, e hoje ainda tem, né, uma formação muito grande dos médicos veterinários numa situação de mediana a boa ou só mediana no seu conteúdo. E aí, lá atrás, eles enxergaram, e a missão da Qualitas, né, sempre formar bem para ser referência, tentar trazer um pouco mais para essa turma que estava se formando e se formando medianamente e boa. Então, tinha que buscar pós-graduação. E aí, essa pós-graduação chegou, trazendo as suas novidades, os seus professores referências e os seus conteúdos diferenciados. E hoje, a Qualitas é realmente um ponto importante na história da medicina veterinária brasileira. A professora é um ponto importante. Eu estou chegando agora, né, na Qualitas, mas a professora, nesses 21 anos, se tornou uma referência para a medicina veterinária nacional, né? Isso tem que ser dito, e muitos outros. E eu costumo dar essa referência, né? Tanto o professor Feu, o professor Francis, e também o professor Pipe, agora para a senhora, né? A professora Nádia, uma referência na formação de medicina veterinária, por ter ajudado tantos médicos veterinários a ter uma melhor formação, aquela que eles estavam buscando, aquelas que aquele ponto importante da formação. Então, é muito bacana. E aproveitar, né, bastante essa experiência e esse aprendizado diário que a professora tem nos seus momentos privados aí do seu laboratório e das aulas, né? Isso é fantástico, né? Eu acho importantíssimo. Professora, deixa eu perguntar uma coisa agora sobre essa parte da Qualitas. O curso de patologia clínica da Qualitas, ele aborda bem essa história do laboratório, ele reforça a importância do laboratório como pós-graduação na parte prática, na teórica, pela professora ali, pelos seus mentorados, os outros professores que dão aula, a gente sabe que são gente com tempo de janela e bagagem muito bom, né? E conteúdo. Mas o reforço prático tem lá, professora? Acontece forte e os alunos aproveitam? Sim. Bem, primeira coisa a dizer é que a pós-graduação, seja em qualquer área que seja, principalmente a pós-graduação da Qualitas, hoje em dia ela se torna muito importante até para nivelar os alunos. A gente vê que existe um desnível muito grande na formação nas várias faculdades que existem no Brasil. O Brasil é um horror em relação ao número de faculdades, e a gente vê que alguns alunos, e não por culpa deles, eles chegam um pouquinho fracos na pós-graduação ou no mercado de trabalho. Então, assim como na medicina é necessário uma especialização, uma residência, na veterinária eu penso que seja assim dispensável
que antes de entrar no mercado de trabalho, que ele faça uma especialização na área que eles forem se trabalhar. Em patologia clínica, o nosso curso, a primeira coisa, o que eu sempre pensei, não adianta ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. O importante também é ter experiência, é ter tempo de bancada. Então, uma coisa em relação ao corpo docente, e isso o professor Peu e o professor Francis, eles me dão total liberdade em relação ao corpo docente. Então, o nosso corpo docente, além de titulação, a formação teórica, que é importante para passar para o aluno, todos trabalham na área que ensina. Então, todos eles têm experiência prática, todos ou têm um laboratório, ou atuam dentro de laboratório, dentro de universidade, todos eles ensinam o que realmente fazem. Então, passam uma experiência que é o desejável dentro de um curso de superior, dentro de uma pós-graduação. O professor, ele não apenas passa para o aluno algum conhecimento, ele passa toda a experiência que ele tem. E isso é o que a gente quer. Então, os nossos cursos, eles sempre têm muitas aulas teóricas, por quê? Porque o patologista clínico, ele não tem só que fazer o exame, ele tem que conversar com o clínico. Ele tem que ajudar o clínico a chegar no seu diagnóstico, tratar e salvar os animais. É isso que a gente fez o juramento, né? Salvar, tratar, respeitar os animais conforme a vida, tal como a gente respeita a vida humana. Então, tem que ter o conhecimento teórico para conversar com o clínico. E a prática, tem que ter a prática para fazer um exame laboratorial eficiente que ajude realmente o clínico. Então, isso é o que a gente procura associar. Muita formação teórica e muita formação prática. E a gente sempre recomenda livros. Aqui a imagem não está pegando, mas aqui o computador está apoiado em cima de uma pilha de livros, que são aqueles que, quando eu preciso, eu estico o braço e pego. Então, eu falo, conhecimento a gente adquire até a hora da morte. Não sei depois o que acontece, mas até a hora da morte a gente adquire. Então, é livro e é experiência prática. Isso a gente exige de todo o corpo docente. Todos o nosso corpo docente são doutores, todos eles, e todos com muita experiência. Eu sou, assim, fã número 1 do corpo docente do nosso curso. Fã número 1. Nós temos a Roberta Graça, que trabalhou junto com a Rose Raskin, que é o papa da citologia, professora dos Estados Unidos, autora de vários livros, e ela é professora do nosso corpo docente. Então, eu tenho orgulho de dizer que nós temos um corpo docente que está entre os melhores do Brasil, os melhores profissionais de prática do Brasil. E isso não estou falando por mim, não. A minha experiência, porque eu sou mais velha, estudo há mais tempo. Não aí não é vantagem nenhuma. Eu queria ter a minha experiência aos 20 anos. Né? E, no entanto, o corpo docente é formado por gente mais jovens, mas gente muito boa, muito experiente. Eu sou assim, não somente eu posso dizer, eu sou mentora por ser mais velha, mas eu sou assim, fã número 1 do nosso corpo docente. Realmente são professores maravilhosos. A professora é mais jovem há mais tempo, né? Melhor. Exatamente. É jovem há mais tempo. E a professora tem uma dica aí bem interessante, né, para os profissionais que buscam, ou para os formandos aí que estão buscando uma pós-graduação, né? Um corpo docente bem estruturado, uma estrutura acadêmica existente, prática tem que existir, teoria tem que existir, né? E tudo isso certificado também, né, professor? Porque às vezes essa certificação não existe. Mas tem um pessoal legal lá que dá aula. Então, tem que ter são vários fatores, né, que vão levar a ter essa pós-graduação, ou até mesmo a graduação, né, um reconhecimento e um aproveitamento ajustado, né? Então, por isso que a professora é escolhida como mentora, por ter essa experiência, mas também a professora está lá como mentora, porque existe todo um contexto que ajuda também a professora a atuar, né? Por isso que tem o curso reconhecido há muito tempo dentro da Qualitas lá. Muito bom mesmo. E, professora, só para dar uma ajustada, a professora já foi
contratada por algum aluno, ou já contratou algum aluno dentro dessa visão ao longo do tempo. Eu tenho uma equipe de atuação dentro da minha área que basicamente são compostas por ex-alunos. A gente identifica, gradua, pós-gradua, dá experiência, e eles acabam continuando, e às vezes até nos contratos, às vezes eles seguem os caminhos, né? E nos contratos. A professora já teve essa situação, enfim, dentro desse potencial todo? Olha, eu já orientei, eu tenho aqueles que já estão no Lattes e aqueles que eu ainda não coloquei no Lattes, em torno de 400 alunos, entre mestrandos, doutorandos, TCC e iniciação científica. E desses, eu tenho um orgulho muito grande de dizer, eu tenho ex-alunos trabalhando, dando aula em universidades americanas, tenho 2, autores de livros, inclusive, ex-alunos nos Estados Unidos, ex-alunos na França, em Dubai tem uma ex-aluna, inclusive ex-aluna Qualitas, está atuando em Dubai. Então, a gente tem, eu brinco com o pessoal, eu falo que nós vamos dominar o mundo. Tem ex-alunos espalhados por aí, por tudo quanto é canto, inclusive dando aula. Se eu olhar, por exemplo, no meu Lattes o nome de cada aluno, eu sou capaz de dizer cada um onde está, porque todo mundo trabalhando, salvo algumas perdas, como, por exemplo, para a morte, né? Ou poucos, mas a gente tem todos os alunos atuando no mercado de trabalho. Então, excelente. Aqui no laboratório, todo mundo é Qualitas. A minha sócia tem 2 pós-graduações na Qualitas, as 2 veterinárias contratadas, uma já terminou a Qualitas, outra está terminando a Qualitas. Então, aqui todo mundo é Qualitas, né? Então, dos alunos Qualitas, também a gente está vendo que muitos começam a Qualitas com a gente, né, no Brasil todo, depois se empolgam, fazem mestrado, fazem doutorado. A gente tem vários ex-alunos que depois da Qualitas, acabaram entrando, além de entrar no mercado de trabalho muito bem posicionados, continuaram os estudos, fazendo mestrado, doutorado, estão na docência. Então, nesses anos, a gente tem visto... inclusive, esse casal que está nos Estados Unidos foram ex-alunos Qualitas também. Tem uma no Chile também, ex-aluna Qualitas, tem no Paraguai, tem um no Panamá também, ex-aluno Qualitas. Ou seja, nós vamos dominar o mundo. Olha aí, ó, gente, eu fiz a pergunta para a professora e realmente, além dela estar na Qualitas, ela gosta muito da Qualitas, porque ela faz parte da formação e dentro disso, pela excelência que ela busca e ela tem acumulado ao longo dos anos, acho que ela quer agregar também com ela e fora o que ela propõe aí para o mundo. Nossa, professor, parabéns mesmo, é uma honra ter como colega de faculdade, da Faculdade Qualitas, e saber que, e como colega de profissão, uma médica veterinária com essa dinâmica e com essa intensidade de formação. Parabéns mesmo, professor, parabéns. Eu acho que a grande maioria dos laboratórios veterinários que abriram no Brasil foram abertos por ex-alunos Qualitas. Então, esses ex-alunos estão espalhados por todo o Brasil. Olha, outra dica, tá vendo? O crescimento do serviço patologia clínica para os médicos veterinários também faz parte desse. Bom, também 21 anos de Qualitas, né, professor? A gente tem essa disposição de profissionais, hein? Mais uma vez, eu dou parabéns ao professor Fê, professor Francis, aí, pela iniciativa lá do início há 21 anos. A gente tem que dar os parabéns mesmo. Professora, para a gente finalizar, é interminável, eu vou conversar muito com a professora aqui em São Paulo, tá? E quando a gente estiver junto. Que dica, que opinião a senhora daria agora para esse pessoal que busca uma pós-graduação e que quer trabalhar com patologia clínica? Que informação a senhora passa? Que situação a senhora passa para esse pessoal todo? E agradecer mais uma vez a professora aqui nesse momento nosso. Eu agradeço o convite para falar, como eu já disse. Olha, o conselho que eu dou. Bem, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Você tem que brigar para ser um dos melhores. E, logicamente, a Qualitas ela vai oferecer essa formação, a teórica, a prática, e associada ao esforço pessoal de cada aluno, vai ajudar
a cada um a alcançar esse espaço no mercado de trabalho. O mercado de trabalho em laboratório ele está em expansão. Então, a gente tem aí o Brasil inteiro, a América Latina, porque a gente tem colega da América Latina, a gente tem o Brasil inteiro como mercado de trabalho para a pessoa crescer e se expandir. Então, basta ter vontade, vir e aproveitar o melhor. E a gente está à disposição para dar o melhor da gente para a formação desses alunos. Então, venham para a Qualitas. Venham para a Qualitas, sejam referência. Muito obrigado pela tarde de hoje, professora, ou pela manhã, ou pela noite, enfim, quem estiver aí conosco, porque o mundo é grande, né? Então a gente pode estar em vários momentos. Então, obrigado mesmo, professora, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, boa tarde.